Amigos, meu nome é Evinis Talon e eu vou falar com vocês sobre a fipetização da Lei de Execução Penal. Esse é um conceito que eu tenho utilizado de forma crítica. Eu criei esse conceito, ele virá exposto no meu próximo livro, que é na verdade uma tentativa de criticar o que vem sendo feito com a legislação da execução penal. Longe de ser um conceito desses bonitinhos que tem a pretensão de ser utilizado em concurso público ou em qualquer banca examinadora, o que eu pretendo com esse conceito é demonstrar de forma crítica algo que é constatado na prática da execução penal. Vocês possivelmente conhecem a tabela FIPE, aquela tabela para estabelecer valores de carros, valores de veículos. É uma tabela que se diz que um veículo custa 30 mil reais, o veículo não será vendido por 30 mil reais. Ele possivelmente será vendido por 20, no máximo 25 mil reais. Já é pressuposto no mercado que aquela tabela FIPE é um parâmetro inalcançável. Você sempre venderá o seu carro por muito menos que aquilo que está previsto na tabela FIPE. A Lei de Execução Penal funciona de forma semelhante. Eu vejo a Lei de Execução Penal como se fosse uma tabela FIPE dos direitos da execução penal, dos direitos relativos ao sistema prisional. Percebam, todos aqueles direitos que estão previstos na Lei de Execução Penal são vistos principalmente pelo Estado como se fossem um máximo inatingível, um máximo que está ali apenas para mera contemplação, algo onírico, um zênite inalcançável. Mas aquilo funciona como se fosse um teto. O Estado garante que não dará mais que aquilo que está previsto na Lei de Execução Penal, jamais, nunca dará mais que aquilo. E também não dará aquilo que está na Lei de Execução Penal, salvo raríssimas exceções quando o juiz de fato quer promover a Lei de Execução Penal. Fora isso, o que a gente percebe é que essa Lei de Execução Penal vale como um teto, como a tabela FIPE. Vou dar um exemplo para vocês. Como sabemos, é necessário o cumprimento de 1/6 da pena para a progressão de regime em relação aos crimes comuns. Não interessa se primário ou reincidente. Ocorre que no dia em que implementa esse prazo de 1/6, via de regra, o apenado não progride de regime. No dia seguinte, ele já teria direito a estar em outro regime, um regime mais benéfico que aquele que ele se encontra. Mas ele não vai para lá. Isso daí abre um prazo, um procedimento para que vá ao juiz, depois ao Ministério Público, depois peça um laudo, o exame criminológico, atestado de conduta carcerária e leva-se um tempo enorme para que seja deferida a progressão de regime. Então, a tabela FIPE, que é a Lei de Execução Penal, diz que ele deve cumprir 1/6. Mas, na prática, acaba tendo que dar muito mais do que aquilo que a tabela FIPE cobra. Então ele perde, o preso que está cumprindo a pena no regime prisional brasileiro, ele perde aquilo que ele tem, aquele direito que ele tem de progredir com 1/6 da pena. Além disso, há outros direitos, como por exemplo, a higiene, o trabalho e a educação. Sabemos que, via de regra, não há higiene no sistema prisional, não há vagas de trabalho, o que também dificulta o oferecimento da remissão da pena, e também não há educação, atrapalhando a requalificação para que o apenado de fato se ressocialize e possa se adequar ao mercado posteriormente, quando deixar de cumprir a pena, quando terminar a sua pena. Então, também aqui a higiene, o trabalho e a educação são como se fossem um teto, uma tabela FIPE na Lei de Execução Penal. O Estado diz que deve dar isso, mas não dá esse direito. Sempre dará muito menos do que aquilo que está previsto. Ou dará para muito menos presos. Talvez o Estado dê trabalho para um preso, dê educação para um preso, mas não para todos aqueles apenados que estão ali cumprindo pena e que querem esse direito. Então, essa é uma dificuldade da Lei de Execução Penal. Mas percebam que essa tabela FIPE, essa fipetização da Lei de Execução Penal, somente ocorre em relação aos direitos. Quanto aos deveres, não há essa tabela FIPE. Cumpre-se integralmente aquilo que a Lei de Execução Penal prevê em relação aos deveres.
Vou dar um exemplo perfeito. A falta grave, falta disciplinar grave. Você não vê na prática um apenado deixar de cumprir as sanções relativas ao reconhecimento de uma falta grave por mera inépcia ou inércia estatal. Se o apenado cometeu uma falta grave, o Estado cumpre a lei com todos os seus rigores, sem mais nem menos. O Estado aplica a regressão de regime, gera a perda de 1/3, no máximo 1/3 dos dias remidos. Além disso, muda o conceito dele de conduta carcerária, enfim, altera a data base. Em outras palavras, quanto aos direitos, o Estado cobra uma mera tabela FIPE, estabelece uma mera tabela FIPE, um teto inalcançável. Quanto aos deveres, o Estado exige o pagamento integral. Se praticou uma falta grave, vai cumprir todas as penas previstas na legislação. Essas metapunições não são opcionais, não são uma tabela FIPE, elas são cumpridas com todos os seus rigores. Até o próximo vídeo.